Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Lanara. Estou aqui para mais um vídeo contando pra vocês sobre o relato do parto. Demorou, mas saiu esse vídeo. O Lu tá aqui descansando, o Raquel tá ali assistindo. Então vamos lá rapidinho, enquanto que a gente tem um tempinho livre aqui. Eu vim bem do jeito que eu tô mesmo, bem de mãe, né? Porque estamos no 16º, 17º, tô até perdida, dia após o parto. Então vamos lá. Bom, eu tive 3 dias de contrações antes do Lu nascer. O Lu nasceu de 40 semanas. Quando fechou as 40 semanas, o neném nasceu. Nesses 3 dias que eu passei com contrações, eram à noite. No primeiro dia foi à noite, de 15 em 15 minutos. No segundo, de 10 em 10 minutos. E no terceiro, de 5 em 5 minutos. Durante o dia eu tinha algumas contrações, mas eram mais espaçadas, né? E eu tava esperando que isso me disse outro sinal, tipo o tampão mucoso ou a bolsa estourasse. Nada disso aconteceu. Eu só sentia contrações e elas foram aumentando. Então, quando chegou no terceiro dia, que eu vi que as contrações já estavam mais ritmadas, eu chamei o Luciano, que é o pai dos meninos, pra ir lá na minha mãe. Eu tava na casa da minha mãe. Eu passei o finalzinho da gestação lá. E aí chamei lá e falei, olha, tá quase, acho que é melhor você vir. Porque o combinado era que ele fosse comigo no hospital, que ele ficasse comigo no parto e tudo mais. Beleza. Aí ele foi, ele passou a noite lá. Aí no dia seguinte, eu acordei 6 horas da manhã, com contrações zonas, assim, muito dolorosas. Eu tomei vários banhos, né, em casa, assim, pra ir relaxando, pra sentir. A dor diminuía bastante quando eu ficava no banho. Eu deixava cair água quente, assim, na lombar. Então isso ajudou muito. E também só contrações eu tive, né? Eu tava assim, um dia antes, né, do parto, eu tava com muita fome, então eu comi muito. E no dia do parto eu não consegui comer nada, eu consegui tomar café com leite só. Não consegui comer nada porque eu tava com muita dor. Aí as contrações chegaram a ficar de 1 em 1 minuto e assim, eu tava em casa ainda, com muita dor. Muita dor, muita dor. Eu já tava assim, naquela fase já que eu tava desesperada, né? Beleza, eu conversei com uma doula no celular, uma amiga minha, queridíssima, eu admiro muito ela, a Ana Coni, e fui perguntando pra ela, né, será que já dá pra ir, será que já tá na hora de ir pro hospital, né? Fui contando pra ela de quanto tempo tava, só que na minha cabeça tava de 5 em 5 minutos as contrações. E não, as contrações estavam de 1 em 1 minuto, e ela até falou depois pra mim, né? E ela falou, olha, dá uma olhadinha, passa no hospital pra ver e tudo mais. Eu acho que vou. Daí eu falei assim pra minha mãe, então eu vou ir pro hospital, né? Aí a gente chamou o táxi. Dentro do táxi, deu uma contração assim, horrível. Até o taxista já tava ali sabendo tudo, né? Bem tranquilinho, falando pra mim respirar fundo, pra mim ficar tranquila. Ele, ai, minha querida, assim. Aí chegamos lá no hospital, eu em trabalho de parto, a recepcionista disse que precisava de um papel do posto de saúde do encaminhamento. E eu ali, daí veio a contração, eu berrando ali, né? Aí quando elas viram, né, que eu tava em trabalho de parto, aí foram me buscar. Aí falaram, né, pro Luciano ir pegar o papel, eu peguei, né, e puxei assim, o Luciano, pelo amor, disse, não, você não vai a lugar nenhum não, você fica aqui, quando você voltar o neném não nasceu. Aí chamaram o médico me examinou, aí ele falou que eu tava totalmente dilatada, né, e que eu tinha que, me mandou pra uma outra sala, né. Nessa sala, era a sala onde eles colocavam soro e tudo mais. Aí eu falei que eu não queria. Aí o que acontece? Quando a gente tá em trabalho de parto, a gente fala que não quer algum procedimento, as enfermeiras, as profissionais lá, elas perguntam pro médico.
A Salu, né? Não, o médico mandou, ou senão, o que eu faço então, doutora? Elas nunca se reportam a nós mães, a nós mulheres que estamos ali parindo. Você, ou pelo menos perguntar, por que você não quer? Você prefere o quê e tal? Não, elas tratam como se a gente não existisse. Beleza. E mais engraçado é que eu meio que enrolei essa mulher, né? Ela falou, não, o médico mandou, tem que pôr. Eu falei, não, eu não quero pôr, eu não coloquei nos meus partos, eu não vou colocar, não quero. Não, mas não sei o que. Aí eu falei, ela falou assim pra mim, então vamos colocar só o acesso daí, porque aí se precisar pôr, aí pelo menos o acesso já tá ali, né? Aí eu falei, bom, então tá, beleza, vamos pôr o acesso então. Aí o médico chegou bem na hora e eu falei pra ele que eu não queria o soro, aí ele falou, não, então tudo bem. Aí não precisou pôr nada, né? Aí, naquela salinha, eles quiseram que eu deitasse na cama pra me examinar ou até mesmo pra tentar que o parto fosse ali, né? Daí nossa, foi uma luta pra deitar porque é horrível. Bom, eu não suporto a dor de uma contração deitada. Não suporto. Aí, não nesse nível de contração que já tava, né? Aí foi uma luta até o Luciano chegar lá em cima, gente, porque ele foi fazer um cadastro lá na recepção, e depois até ele pôr a roupa e chegar até na sala, demorou. Aí até que eu consegui sair da maca, daquela cama, aí eles me levaram para outra sala, que era a sala de parto. Chegando lá também, eles queriam que... Ai, lindão! Eles queriam que eu deitasse de novo. E eu falei, não, eu não quero deitar. Aí o médico falou, tá, mas como é que foram os teus outros partos? Eu falei, olha, eu fiquei de cócoras e quase só encostada assim na maca, com a costa encostada na maca, né? Aí ele falou, bom. Aí foi uma luta, porque ele queria que eu deitasse, eu não queria deitar. Aí depois ele falou assim, bom, então até que ele cansou, o médico cansou. Gente, eu parindo, eu com contrações, eu com dor. E o médico tava lá fazendo, né? Mas depois de tanto insistir, ele disse assim pra mim, bom, vamos fazer do jeito que tu quiser. Fica sob tua responsabilidade. Deu, beleza? Aí depois desse momento, eles me trouxeram um banquinho de parto. No Instagram que eu coloquei a foto do banco, bem legal. Aí fiquei sentada, pari sentada naquele banquinho lá. E foram assim, eu tava totalmente nua na frente de todo mundo. Eles tiraram aquela roupa lá que eu tava usando do hospital. E eu fiquei exposta, assim, pra todo mundo. Bom, tinha o Luciano, o doutor, e o resto eram enfermeiras. Tinha umas 3, 4, 5, acho que 5 ou 6 enfermeiras dentro da sala. Aí as enfermeiras sentaram assim na minha frente, no chão, pra ver. Eu achei muito engraçado porque teve uma enfermeira que ficou o tempo todo assim. Ela me olhava com os olhos assim arregalados, olhava assim, parecia que tava saindo, sei lá, um jacaré de dentro de mim. E ela o tempo todo assim, espantada. Meu Deus, né? Imagina se ela tá espantada, imagina se eu estivesse me vendo, como é que eu não estaria. Eu cheguei no estado assim, gente, eu tava tão cansada que eu tava escorrendo suor, assim, eu tava escorrendo suor. No finalzinho. Aí o bebê nasceu, ele veio direto pro meu colo, eu já coloquei ele no peito pra mamar e aquele momento maravilhoso, né? Que parece que passa dor. Aí depois disso ele foi levado pra salinha pra fazer os exames e tudo mais. Eu fui colocar, eu deitei na cama daí pra limpar, pra ver se teve alguma ulceração, até pra placenta também nascer. Trouxe a placenta pra casa pra fazer as minhas medicinas com ela. O Lu nasceu de 40 semanas, medindo 52 centímetros, de 3,865 kg. Um bebezão.
maior de todos. Eu acho que, se eu não me engano, ele e o Lu nasceram mais ou menos com o mesmo peso. E de 40 semanas, eu achei que nunca ia chegar em 40 semanas com filho, porque os outros nasceram de 38 e 39 semanas. Que isso, cara? Tava se livrar pra esse bichinho. Bagunça. Aí eu fui pro quarto, eu fiquei 5 horas de observação, depois eu fui pro quarto. Do quarto eu tive 2 desmaios, praticamente. Um desmaio e um quase desmaio, né? Quase fui. Depois tive alta, né? Foi assim uma experiência gratificante, mas muito dolorosa e pela qual eu nunca mais quero passar na vida. Chega, acabou. Mas foi muito bom, foi um parto assim, de certa forma respeitoso. Embora eu acho que os profissionais poderiam ser mais humanos, né? Mas foi legal. Esse é o meu relato de parto, gente. Breve aqui, rapidinho, porque é o tempo que eu tenho aqui e... né, criança, já quer mamar aqui. Tá bom, gente? Beijo. Até o próximo vídeo.